Privatização da Eletrobras é aprovada e é considerada a maior privatização já vista no país. PEC 32, mais uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro que tem gerado impasses. E a mobilização do acampamento Levante pela Terra segue gerando sua própria comunicação. E na Parada Cultural de hoje, teremos um convite de música afro-brasileira. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. Instituído por uma emenda constitucional aprovada em 2016 pelo governo Temer, o teto de gastos estabelece que gastos do governo até o ano de 2036 permaneçam constantes em termos reais. Na época, o objetivo do plano era equilibrar as contas do governo, limitando o crescimento das despesas à inflação. Políticos da oposição acreditam que essa é uma maneira de vetar investimentos em setores importantes para a sociedade. Confira a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. Herança do governo Michel Temer, a emenda constitucional 95, apelidada de teto de gastos, congelou os investimentos públicos e afetou diretamente, por exemplo, a capacidade do governo federal de combater a pandemia. Em 2 anos, entre 2018 e 2020, ela retirou 20 bilhões da saúde, segundo estimativas do Conselho Nacional de Saúde. O presidente Bolsonaro, por meio da política de Paulo Guedes, mantém a proposta de enxugar a máquina pública, como aponta o conselheiro nacional de saúde, Getúlio Vargas Júnior. No período que ela estiver vigorando, a gente vai perder praticamente 2 orçamentos da saúde, isso é acumulado, só em função dos impactos da EC 95. Então, não é pouca coisa, é um impacto muito grande e no momento que a gente precisa é aumentar o investimento público em saúde e não seguir com a torneira fechada. Além da saúde, a medida também afeta outras áreas, como educação, segurança e assistência social. Aliada à reforma administrativa que tramita no Congresso, é um grande ataque ao serviço público. Em uma postagem no Twitter, o ex-presidente Lula se comprometeu, caso volte à presidência, a revogar a emenda constitucional 95. Carmen Foro, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, denuncia a inversão de prioridades do governo com o teto de gastos. Mas o mais grave é que tem trava para a saúde, trava para a educação, mas não tem trava para o pagamento de juros que o governo faz. Quer dizer, os banqueiros, essa turma aí, continua se dando bem. E o povo continua com orçamento menor para enfrentar uma pandemia que nem essa. Os movimentos populares e centrais sindicais têm se posicionado em defesa da revogação da emenda constitucional, denunciando o efeito negativo que ela tem sobre os serviços prestados à população mais pobre do país. Aprovada pelo Congresso Nacional nesta segunda-feira, dia 21, a privatização da Eletrobras já é considerada a maior privatização já vista no país e pode gerar 100 bilhões aos cofres públicos depois que for implementada. Essas são afirmações feitas pelo secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo McCord. O governo federal informou que a privatização deve acontecer em janeiro de 2022. O governo sugere que a conta de energia ficará mais barata para os consumidores finais e terão melhores alternativas para consumo energético. Já a oposição vai contra a medida e afirma que esta é uma inverdade. Preocupados com os ataques contra seus direitos constitucionais e seus territórios, a mobilização que reúne cerca de 1.500 indígenas em Brasília desde o dia 8 de junho para manifesto de retrocessos ambientais permitidos pelo governo federal segue firme. Apesar disso, os indígenas sofreram repressão policial no início da tarde de hoje. Bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta foram usados contra o grupo. Vale lembrar que a ação tem passado batida nos veículos comerciais. Sendo assim, os próprios indígenas estão pautando e divulgando o que tem acontecido no protesto Levante pela Terra. Conheça agora alguns comunicadores indígenas que têm feito esse papel. A reportagem é de Nayá Tauane. Trilhos do Brasil.
A gente está levando esse modo de se comunicar muito mais nosso, digo até que mais cru, que é mais direto, não tem tantas palavras bonitas, mas é o que a pessoa entende, né? Tem um sentimento, tem a força, tem a espiritualidade, que é muito indígena. Fetiá Tapuia, além de estudar ciências sociais na Universidade de Brasília, também é um comunicador. Ele se soma aos vários indígenas que estão ocupando os canais de comunicação para dar visibilidade a essa luta. Pepiacá Cricati integra a equipe da COIAB no Maranhão. Ele explica que a comunicação produzida pelos povos originários é um importante instrumento de resistência. E a gente que é mais perto, que é da base, que vem das aldeias e conhece um pouco disso, a gente divulga isso para as pessoas, para o nosso público que segue a gente no Instagram, pelos outros meios de comunicação e rede social, o que realmente está acontecendo no movimento indígena. O celular é o arco e a internet é a flecha. Os comunicadores indígenas têm crescido cada vez mais nas redes e atuado na resistência contra os ataques. Márcio Cangangue faz parte da mídia nativa ON, no Paraná. Ele nos conta como a comunicação indígena tem atuado dentro das aldeias com os mais diferentes povos. A gente está recebendo muitas mensagens, né, dos parentes que estão nas terras indígenas e que estão acompanhando a transmissão. Acredito que ela está sendo assim, muito ótima no sentido de a gente poder passar o que está sendo conduzido aqui durante as atividades. No acampamento Levante pela Terra, que acontece em Brasília, são os comunicadores indígenas que têm operado na linha de frente para passarem as informações e cobrirem o dia a dia dessa luta. Um projeto de emenda constitucional tem tirado o sono de alguns funcionários públicos. A PEC 32 sugere mudanças significativas na administração pública do país e ameaça a condição dos servidores. A reforma é mais uma ação de tentativa de desmonte do Estado brasileiro. A jornalista Aline Antunes conversou sobre o tema com o deputado federal Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Entrevista Central. Hoje vamos conversar com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Alencar Santana. Vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, conhecida também como reforma administrativa. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. A PEC da reforma administrativa altera 27 trechos da Constituição e introduz outros 87. Quais são as principais medidas apontadas por essa proposta? Bom, primeiro nós temos que deixar claro que é uma proposta que de reforma não tem nada. Ela é o desmonte do Estado brasileiro, né? A reforma normalmente visa melhorar alguma coisa, né? Ou vai deixar mais bonito, ou vai ampliar, ou vai modernizar. Esse é o conceito em tese de uma reforma. Não, essa reforma ela destrói o alicerce do Estado brasileiro, do serviço público brasileiro, e vai deixar prefeituras, governos estaduais e o governo federal, muitas vezes, com pouca capacidade de prestar um bom serviço público e também refém da iniciativa privada. Hoje, em média, 60% dos servidores públicos estão vinculados aos municípios. Como essa reforma pode interferir na dinâmica das cidades brasileiras? Nós estamos vivendo há um ano e pouco uma grande crise pandêmica, onde já temos mais de 500 mil de mortes no país, tantos outros contaminados, mais pessoas morrendo diariamente. Quem está socorrendo, quem está atendendo, quem está cuidando, quem está prestando o primeiro socorro, quem está na linha de frente, é quem? É justamente o servidor público. E olha só a contradição. Se esses servidores fossem na prestação do seu serviço, se alinhar politicamente a A ou B, nós poderíamos ter um problema grave, porque de um lado nós temos um presidente que faz uma política inversa daquilo que é necessário, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Imagine se eventuais servidores que seguissem ele não quisessem aplicar a vacina. Imagine aquele servidor do IBAMA,
que multou então deputado, hoje presidente, que ali pescava em área indevida. Ele multaria, sabendo que ali tinha um deputado? Se ele já multando, depois que o deputado virou presidente, já transferiu ele de posto, ele poderia ser mandado embora se não tivesse estabilidade. Ou servidores do IBAMA agora e o delegado federal que denunciaram o ministro Salles pelo desmatamento na Amazônia, pelas madeiras ilegais. Ele faria isso se ele não tivesse a garantia? Com certeza não. E de que maneira a reforma administrativa pode impactar em serviços como a educação pública? Eles querem, por exemplo, permitir que haja alguns novos tipos de parceria, cooperação entre entes privados e administração pública para prestar alguns serviços. E, sem dúvida alguma, os bilhões de recursos investidos anualmente na educação pública estão de olho, estão na mira dessa turma, que quer um Estado privado, né? Que quer um Estado para exploração da iniciativa privada do recurso público, como supostamente se eles prestassem um serviço melhor. O serviço público também tem excelência. Ele pode ter algumas carências, ele pode ter algumas dificuldades, como também é o privado, mas tem sua excelência. E dentre elas, a universalidade. Dentre elas, a garantia plural da prestação de serviço, seja na área da educação, seja na área da saúde. O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados. A PEC 32 pode piorar esse quadro? Olha só a contradição. Essa turma defende a meritocracia. O serviço público hoje ingressa nele quem é comissionado, quem é concursado. É por mérito, é por uma prova, e eles querem acabar com isso, uma contratação direta. Vai virar, os amigos do presidente, do governador ou do prefeito ou de demais políticos que vão entrar na administração pública para fazer serviços técnicos, mas sem prestar concurso público. Hoje, serviço técnico tem que ter concurso público. O comissionamento é para outro tipo de área e bem menor a quantidade. Então, ela quer facilitar o ingresso de amigos do poder político de plantão naquele momento, ao mesmo tempo que vai facilitar a demissão de servidores, inclusive concursados, inclusive os atuais. Será realizada a primeira audiência pública para discutir essa reforma administrativa. Há chances da PEC não ser aprovada? Nós esperamos que ela não seja, vamos trabalhar por isso, porque o conceito dela é de um Estado oposto ao Estado que foi constituído na Constituição de 88. A gente sabe que o governo, apesar de perder apoio na rua, perder apoio na sociedade, conta ainda com forte apoio no Congresso Nacional, que ao mesmo tempo, em medidas como essa, tem o apoio do sistema financeiro, né, de um certo setor econômico do país. Então, eles têm força, mas nós vamos ali resistir. Um Canto para Choroquê, música autoral do artista e percussionista Diogo Alves, que tem seu trabalho focado na cultura de matriz africana. E hoje nos fará um convite. Confira. Parada Cultural. Em Goma, Davi começou a percutir o couro com toda a força e destreza. Salve, salve galera, meu nome é Diogo Alves, sou músico percussionista da cidade de Bauru, São Paulo, passando aqui para fazer um convite especial para vocês. A partir de 4 de julho vou estar lançando meu primeiro trabalho autoral, Um Canto para Choroquê. Esse trabalho tem como foco a música de cultura afro-brasileira, a música de matrizes africanas. Eu já faço alguns trabalhos musicais, mas resolvi gravar algo para o sagrado. Então meu primeiro trabalho autoral é trazendo um pouco da cultura afro. Nessa introdução desse trabalho a gente está falando sobre Exu, falando sobre Ogum, e entre linhas dessa composição fala de Ogum. Então eu faço convite para vocês, a partir de 4 de julho, esse trabalho vai estar disponível em algumas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Acompanhe lá Um Canto para Choroquê, um trabalho bem interessante que retrata bem a cultura afro-brasileira. Axé. Bom, o Central do Brasil de hoje fica por aqui. Aproveito para te lembrar que também estamos nas redes sociais. Vai lá conferir. Segue, curte e compartilha o nosso conteúdo. Amanhã estamos de volta. Eu te espero aqui. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.